Olá a todos, aqui é a professora Patrícia Vane Benfica e estamos trabalhando com o Direito Penal 3, Direito Penal, parte especial. Estamos trabalhando agora com crimes contra a liberdade individual e vamos tratar agora do 150 do Código Penal, que é o crime de violação de domicílio, como vocês podem olhar pelo slide. Vamos começar com a leitura do tipo penal. Entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem dê direito, em casa alheia e em suas dependências, pena detenção de 1 a 3 meses ou multa. Primeira coisa que eu gostaria que vocês percebessem é que nós estamos diante de uma IMPO, de uma infração de menor potencial lesivo. Como é que eu sei que é uma IMPO? Pela pena, pelo preceito secundário. A pena aí é 1 a 3 meses. Infrações de menor potencial ofensivo são são crimes cuja pena máxima, né, é até 2 anos. Então, são infrações penais cuja pena máxima é até 2 anos. Então, aqui nós temos uma infração de menor potencial ofensivo, porque nós estamos trabalhando com uma pena máxima de 3 meses, pelo menos a princípio, né, porque nós vamos ver a forma qualificada desse artigo. Bem, aqui nós temos uma conduta, né, um núcleo verbal que é entrar ou permanecer. Então, eu tenho dois verbos aqui, dois núcleos verbais que fazem parte desse meu delito. O entrar e o estar lá, e o continuar lá, que é o permanecer. Quando a pessoa entra e consegue entrar, e aí eu vou explicar todo o resto do crime, mas quando ela consegue entrar, no momento em que ela entra nessa casa, no momento que ela invade o domicílio, ela comete o crime está consumado. Eu tenho um crime instantâneo. Agora, em outra situação, quando ela permanece, enquanto ela finca os pés lá e não sai, eu tenho um crime permanente. A consumação ocorre com a permanência dele dentro do sujeito ativo dentro da residência. E enquanto ele está dentro, enquanto ele permanece dentro do imóvel, da casa, sem autorização, sem consentimento, isso é uma parte muito importante do tipo penal, é um elemento do crime, ele continua ali a cometer o crime. E, portanto, este é um crime permanente. A qualquer momento pode ser dada a voz de prisão, a qualquer momento pode ser feita a prisão em flagrante. Então, eu tenho duas condutas aqui nesse tipo, tá? Que é entrar e permanecer. Onde a pessoa entra? Onde a pessoa permanece? Numa casa, tá? E esse imóvel, hoje em dia a lei de abuso de autoridade, né, ela usa a palavra a expressão imóvel e não casa. Essa expressão casa, ela vai estar no parágrafo 4º e 5º, no conceito positivo no parágrafo 4º do 150 e no conceito do que não é casa no parágrafo 5º do 150, no conceito negativo. Então, a pessoa, e já explicamos isso, já chegamos nesse conceito. A pessoa entra ou permanece em um imóvel habitado, fechado ao público, e neste imóvel, nesta casa, ele entrou clandestinamente, ou ele permaneceu clandestinamente ou astuciosamente. E tudo isso, ele entra ou permanece de forma clandestina ou astuciosamente em uma casa, sem o consentimento de quem tem a posse da casa, do imóvel, sem o consentimento do morador. Então, percebam, se eu permitir que alguém entre aqui em casa, se eu permito que a moça da dengue entre aqui em casa, se eu permito que o carteiro entre aqui em casa, eles não estão invadindo a minha residência porque eles tiveram o meu consentimento. O consentimento ou a ausência de consentimento é um elemento do crime. Então, quando a pessoa consente, quando o sujeito passivo, quando o morador da casa consente, e há a entrada daquele indivíduo, não vai ter crime. Por que não vai ter crime? Porque para que haja o crime de invasão de domicílio, essa entrada tem que ser sem consentimento. Então, estamos aqui num delito onde o consentimento ele funciona como excludente de tipicidade. O fato vai ser atípico. Ok? Bem, continuando. O objeto jurídico, o que é protegido
pelo delito do 150? A vida privada, é o sossego, é a tranquilidade do indivíduo de não ter a sua casa violada. Qualquer pessoa pode cometer esse delito. Isso é um crime comum, né? O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Em relação ao sujeito passivo, também é qualquer pessoa, só que desde que ele tenha a posse daquela casa, tá? Daquele imóvel. E aí, o que acontece quando você tem, por exemplo, uma unidade familiar? Aqui nós somos eu, meu marido, minha filha. O que acontece nesses casos? Bem, vale sempre a vontade dos pais em relação aos filhos menores, tá? Então, a vontade dos pais vale sempre em relação aos filhos menores, independente se a casa for do filho menor ou não. No caso de ser uma residência habitada por pais e filhos maiores e a casa é do filho maior de idade, vale a vontade do filho. Se todo mundo ali, como eu acabei de falar, mora eu, meu marido e minha filha menor de idade. Se for com minha vontade do meu marido, vai valer uma regra, né, um princípio do melhor est conditio prohibitis. Eu acho que nem é assim que fala, mas foi, tá? Vale a proibição. Se o meu marido proíbe e eu permito, vale a proibição. Se eu proíbo e meu marido permite, vale a proibição. Tá? Isso vale muito para repúblicas, né? Onde há uma igualdade ali de pessoas, né? E nessa igualdade vai valer sempre a proibição. Tá? Eu vou escrever aí na tela, tá? O princípio, mas desculpa a letra, tá bom, gente? A letra, eu escrevendo é uma beleza. Estou precisando fazer aula com a minha filha. Desculpa. Só um minutinho. Pronto. Esse é o princípio, tá? Em relação ao condomínio, então, no caso de condomínio, cada condomínio, cada unidade ali do prédio tem, o morador tem a escolha sobre a sua unidade, e nas áreas sociais também pode escolher, né, desde que não interfira no direito de outro morador. Empregada, né, que sou eu, meu marido, minha filha, a gente tem uma babá, e essa minha ajudante, essa cuidadora da minha filha, se ela pode permitir? Pode, ela pode autorizar, só que a vontade dela não pode ser contra a vontade dos patrões, né, dos empregadores, no caso, mim e do meu marido. Se a gente proibir, vale a nossa. Se a gente autorizar e ela proibir, vale a nossa, tá? Porque a gente não tem aqui uma igualdade nas relações. Bem, já vimos então quem é o sujeito passivo, quem é o sujeito ativo, a consumação, o objeto jurídico protegido e qual é o tipo subjetivo, ou seja, este é um crime que aceita que tipo de modalidade em relação a dolo e culpa. Este é um crime doloso. Este é um crime que não tem modalidade culposa, tá? Então, tipo subjetivo, dolo. Lembra que nós falamos que íamos trabalhar o conceito de casa? Então, parágrafo 4º vai trazer o conceito positivo. A expressão casa compreende qualquer compartimento habitado. Então, gente, é uma casa mesmo com telhadinho, igual a gente desenha nas aulas da minha filha, ou é um trailer, ou é um vagão abandonado, um ônibus abandonado, né? Tem muitos nos Estados Unidos. Ou então é um... Ai, eu esqueci o nome, um container que transformaram em casa. Não importa, vale para qualquer compartimento habitado. Se deixar até uma tenda, vai valer ali se for habitada, tá? Se não estiver habitado, se estiver abandonado, né, se for uma casa vazia, a gente não está falando aqui do 150, a gente pode estar falando numa situação do 161 do Código Penal. Eu vou ler para vocês, então me deem um minutinho para achar aqui na tela. Alteração de limites, né? O artigo ele tem vários itens, né? Na verdade, são 3 crimes dentro desse mesmo artigo. Eu vou ler tudo, tá? Mas é no item 2, ok?
Suprimir ou deslocar tapume, marca ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se no todo ou em parte de coisa imóvel alheia. Pena, detenção de 1 a 6 meses e multa. Na mesma pena incorre quem? Desvia ou represa ou em proveito próprio de outro em águas alheias. 2. Invade com violência ou grave ameaça, mediante recurso de mais de 2 pessoas, terreno ou edifício alheio, com fim de esbulho possessório. Se o agente usa violência, incorre também na pena combinada, e se a propriedade particular e não emprego de violência, somente se procede mediante queixa, tá? Então, dependendo da situação, pode configurar ali o esbulho possessório, tá? Mas é a depender da situação mesmo, ok? Bem, então, qualquer compartimento habitado, tá? Casa, prédio, tenda, casa na árvore. 2. Aposento ocupado de habitação coletiva, tá? Então, a gente tem a parte do aposento, né? A gente, por exemplo, num hotel, a gente tem o quarto de hotel. Aquele quarto de hotel não pode ser invadido. O hotel, as pessoas podem entrar, mas o quarto de hotel que está alugado, não. 3. Compartimento não aberto ao público onde alguém exerça profissão ou atividade. Então, imagina assim, um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, um consultório médico. Não são habitações, mas ali exerce-se a profissão. Ok, agora o conceito negativo. Quando é que eu não tenho o conceito de casa para este tipo penal? 1. Hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição do inciso 2 do parágrafo anterior. Então, um hotel, enquanto estiver aberto, se você entrar na recepção, não é invasão. Ah, professora, mas se entrar no quarto de uma pessoa, invadir, aí é invasão de domicílio. Sim, aí compreende, tá? Aqui eu estou falando das áreas comuns, tá? Taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero, é a mesma coisa. O restaurante que vocês entram, o barzinho que vocês entram, vocês não estão invadindo. Agora, vocês não precisam chegar lá, ficar na porta e falar assim, posso entrar? Não, você pode entrar e sentar, ou procurar uma mesa, né, ou ir no bar. Agora, se você resolve que vai invadir, olha a palavra, né, vai entrar contra autorização dentro do escritório do dono do bar lá, aí sim você está incorrendo no artigo 150 do Código Penal. Tá? Então, tomem cuidado com esta parte. Não é porque o restaurante é aberto ao público que o escritório do dono do restaurante, do gerente, também é aberto. Um minutinho, passar slide. Qualificadoras, né? O parágrafo primeiro vai me trazer as situações em que qualificam o delito do artigo 150. A primeira qualificadora é se o crime é cometido durante a noite ou em lugar ermo. Tá, durante a noite. Esse talvez seja o primeiro pepino, né? O que é noite? O inverno à noite é uma coisa, verão à noite é outra. Eu já fui para países em que a noite era 9 horas da noite, 9 horas ainda tinha sol, estava começando a escurecer. Então, o que é noite, né, para o 150? Nós temos duas doutrinas clássicas. A primeira é que nós temos noite, o período de 18 e 6, 18 horas e 6 horas da manhã. Temos uma segunda doutrina, uma segunda corrente, que defende que é a ausência de luz. Na hora que escureceu, escureceu, independente de que horas escureceu ali naquela região, naquela localidade. Só que eu acredito que nós vamos ter que fazer agora, usar uma analogia para isso com o artigo 22 da Lei 13.869 de 2019, a Lei de Abuso de Autoridade. Lá fala que seria invasão o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5. Então, ao meu ver, né, o artigo 22 da Lei de Abuso de Autoridade, ela preencheu essa lacuna da norma, e a interpretação que se deve ser usada é que é considerada noite entre 21 e 5 da manhã. Então, guardem artigo 22 da Lei 13.869 de 2019. Inclusive, a Lei de Abuso de Autoridade, ela revogou, o que já estava tacitamente revogado, mas ela revogou expressamente o parágrafo 2º do artigo 150, que falava sobre o cometimento de crime de abuso de autoridade, a autoridade que invadisse domicílio. Agora, esse tipo penal, ele se encontra no artigo 22 da Lei 13.869 de 2019. Tá? E para mim, né, meu posicionamento é que noite agora é aquele período compreendido entre 21 horas e 5 da manhã. Bem, lugar ermo é lugar
afastado, né? Você pega uma fazenda, você pega uma casa no sítio, são lugares ermos, né? Facilita a invasão. Por isso que há uma qualificadora, do mesmo modo do noturno, do período noturno. É mais fácil você invadir quando as pessoas não estão prestando tanta atenção. No período noturno, as pessoas não estão vigiando, normalmente estão dormindo. Então, é mais fácil, facilita o cometimento do delito, por isso qualificadora. O emprego de violência, aqui é uma violência física, tá? Aqui nós não temos uma violência moral, sim uma violência física. E com duas ou mais pessoas, não incluindo partícipes, tá? Aqui nós temos duas ou mais pessoas como autoras e coautoras, ok? Bem, a detenção vai ser de 6 meses a 2 anos, continua sendo uma IMPO, continua sendo uma infração de menor potencial lesivo, só que também vai haver o cúmulo material com a violência. Caso haja uma violência física, também vai ter o cúmulo. Por exemplo, uma lesão corporal, né? Grave ou gravíssima. Ok. Nós temos, por último, que falar, pessoal, sobre a exclusão do crime. Eu já te falo que o parágrafo 3º do artigo 150 tem natureza jurídica de excludente de ilicitude. É uma causa de antijuridicidade. Ok. Não vai ter crime. Vocês lembram? Só para lembrar. Pelo conceito analítico de crime, o crime é um fato típico, ilícito e culpável, certo? Eu estou trabalhando agora com a ideia de ilicitude, ou seja, não tem ilicitude quando não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências. 1. Durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou outra diligência. E 2. A qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser. Então, nessas duas situações, você não tem o crime de invasão de domicílio. Tá? E aí, por último, eu só gostaria de ler com vocês o artigo 22 da Lei de Abuso de Autoridade. Invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena, na forma prevista no caput desse artigo, quem coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso ao imóvel e suas dependências. 3. Cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas. Parágrafo 2º. Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios de que indiquem necessidade de ingresso em razão da situação, do flagrante delito ou do desastre. Lembrando sempre que os tribunais superiores fixam a ideia de que para que haja adentrar neste imóvel, né, nessa casa, para cumprir o mandato ou para uma situação de flagrante, é necessário que as autoridades policiais pelo menos tentem criar um tipo de prova, né, um tipo de segurança jurídica, mostrando realmente a necessidade, para evitar futuramente que qualquer prova obtida ali seja declarada ilegal pela entrada clandestina deste funcionário público. Bem, agradeço a todos, espero que tenha sido proveitosa a aula e estamos aqui para qualquer dúvida. Sigam o canal.